Esse vídeo começa com Landon dizendo que ele não vai mentir e fala que essa garota é incrível. Ele pergunta como ela vai e fala que ela é incrível. Ela fala que está bem, ele diz que o nome dele é Landon e pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Ashley e ele diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta como ela está indo e ela fala que está indo bem. Ele pergunta de onde ela é e ela fala que ela é de Nova Jersey. Ele fala que ele é de Nova York e ela pergunta se é verdade e ele fala que sim. Ele pergunta quanto tempo ela está morando ali e ela diz que é 20 anos. E ele pergunta 20 anos e ela diz que sim. Ele fala que então basicamente ela é de Atlanta, e ela diz que se mudou para ali muito nova. Ele fala que entendeu e pergunta quais são os planos dela para o resto do dia se ela não se importar em dizer. E ela fala que na verdade agora ela só estava indo para a academia. Ele fala que isso é muito bom e que talvez eles possam se conhecer e que ele sabe que ela está com pressa e que ele não quer atrasá-la. Ela fala que não pode e ele pergunta o que ela quer dizer com não pode. Ela fala que ela não pode porque ela está enrolada no momento. Ele pergunta se é verdade. Ela diz que sim. Ele fala que entende e diz que de qualquer maneira foi um prazer conhecê-la. E ela diz que foi um prazer conhecê-lo também. Ela fala que o carro dele é muito legal e ele pergunta o que ela disse. Ela repete novamente e ele agradece. Ela fala que ela acha que não está combinando o que ele está vestindo com o carro. Ele fala que não está conseguindo ouvir e pede para ela chegar mais perto. Ela fala que ela disse que ela acha que não está combinando o que ele está vestindo com esse carro. Ele pergunta por que ela acha isso e ela fala que não sabe e diz que também talvez ele poderia usar um cordão. Ele pergunta cordão e ela diz que sim. Mas ele fala que não é o tipo de cara que gosta de coisas chamativas, e fala que além disso eles estão no meio da tarde. Ela fala que não sabe e ele pergunta o que um cordão representa. Ela fala que com certeza representa um carro como esse. E ele pergunta uma Lamborghini? Ela fala que ele ia ficar muito bem de cordão, mas ele fala que ele não gosta. Ele fala que não é do tipo que usa cordão e que ele prefere relógio. Ela pergunta se ela pode ver o relógio dele e ele mostra pra ela. E ela diz que é muito legal e fala que é um Rolex. E ele agradece. Ele pergunta e aí? Ela fala que não sabe, mas que talvez seria legal se eles dessem uma volta. Ela fala que nunca esteve em um carro desse antes e ele fala que ele não sabe se hoje vai ser a primeira vez. E ela diz, uou. Ele fala que ela disse que ela estava enrolada e pergunta se não é isso. Ele pergunta por que ela está tão longe, se ela quer falar mesmo com ele, ela pode chegar mais perto. Ela fala que está num rolo, mas que não é um relacionamento sério. Ela fala que ele desiste muito fácil, ele fala que isso não é verdade, mas que ele também não está desesperado. Ele fala que ela disse que ela estava enrolada e que então, nesse caso, ele não vai ficar insistindo. Ela fala que ele poderia ter insistido um pouco mais e ele pergunta o que ela esperava que ele fizesse. E fala que se ela demonstrar não estar interessada, ele vai respeitar isso. Ela fala que ela não é casada e nem nada disso. Ele fala que ele sentiu que não tinha muito a fazer e que se ela tivesse demonstrado interesse, aí seria outra coisa. Ela fala que acabou de conhecê-lo e pergunta como ela vai estar interessada não sabendo nada sobre ele. Ele pergunta o que fez ela mudar de ideia e ela fala que foi o estilo dele. E ele pergunta o meu estilo e ela fala que sim, ele diz que isso é interessante. Ele pergunta se ela quer mais alguma coisa, senão ele vai embora e ela diz que é só isso. E ele diz que tudo bem. Ela dá tchau pra ele, mas ele não responde nada. Ele diz que ela não pode estar falando sério e fala que ele não está desesperado por ela. Ele fala que agora ela está voltando. Ele pergunta o que aconteceu e ela fala que ele está bravo. Ele pergunta o que ela disse e ela fala que ele está bravo. Ele fala que ele não está bravo, que ele só está tratando da mesma maneira que ela o tratou no começo. Mas ela diz que ela não o tratou assim no começo. Ele fala que ela deixou muito claro que não estava interessada, então ele está fazendo a mesma coisa. Ela pergunta por que ele não está mais interessado e ele fala que não vai se interessar por uma mulher que não o quer. E fala que isso não faz nenhum sentido. Ela fala que está interessada e ele pergunta por que agora. Ele fala que agora ela pode estar interessada, mas que talvez não seja pelos motivos certos. Ela fala que ela só mudou de ideia e que ela gostaria de conhecê-lo um pouco mais. Ele fala que ele quer saber por que ela mudou de ideia e ela fala que quer entrar para conversar com ele e ele a convida para entrar.
Ele pergunta se ela é solteira e ela fala que é solteira e diz que sim. Ele fala que parece que ela está mentindo. Ela fala que ela não está mentindo e que ela não negaria se ela tivesse um namorado. Ele pergunta se então ela é solteira e ela diz que sim e fala que tecnicamente sim. Então ele pergunta o que ela quer dizer com tecnicamente sim. Ela diz que ela se relaciona com alguém, mas que é um amigo e que ela não se sente como se fosse um namorado. Ele pergunta se ela pode explicar o que aconteceu no começo. Ela fala que ali é Atlanta e que muitas pessoas se aproximam dela e que não dá pra falar com todo mundo, mas que depois que ela viu a Lamborghini, ela resolveu pensar melhor e resolveu falar com ele. Ela fala que geralmente ela procura ver se a pessoa vai agregar alguma coisa na vida dela e que não está tentando ficar com ela pelos motivos errados. Ele pergunta o que ela quer dizer com agregar alguma coisa na vida dela e fala que ele nem a conhece pra isso. Ela fala que ela gostaria de aprender com ele e que ela acha que ele seria um ótimo mentor. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele pede o número dela. Ela fala que então quer dizer que ele não está mais bravo com ela. Ele fala que quando for conveniente pra ele, ele vai ligar, mas fala que ainda assim ele vai pensar melhor sobre isso. E ela diz que tudo bem, e fala que tá legal. Ele fala que agora ele tem um número dela e que ele vai pensar melhor e quando ele tiver um tempo ele liga. Ela pergunta se quando for conveniente pra ele fala que sim. Ela diz que tudo bem e fala que já é um começo e ele fala que foi um prazer conhecê-la. Ela fala que foi um prazer pra ela também e ele deseja um ótimo dia pra ela. E ela diz que pra ele também. O Nair aborda essa garota, pergunta como ela vai e fala que ela é incrível. Ele pergunta qual o nome dela e se apresenta. Ele pergunta se ele não pode falar com ela rápido, mas ela diz que não conhece. Ele fala que eles podem mudar isso e diz que o nome dele é Nair. Ela pergunta o que está acontecendo, ele fala que ele é novo por ali e que está tentando conhecer novas pessoas. Ela fala que ela não é amiga dele, mas ele fala que eles podem mudar isso. Ela diz que ela não quer mudar e ele pergunta por que não e ela pergunta o que está acontecendo. Ele fala que não tem nada acontecendo e que ele só é novo na vizinhança. Ele pergunta como está indo o dia dela e ela fala que está indo bem. Ele fala que o dia dele melhorou depois que ele a viu. E ela diz, ah, tá bom. Ele pergunta por que ela está agindo assim e fala que ele gostou da tatuagem dela. E depois que ela agradece, ele pergunta qual o nome dela, mas ela diz que não tem nome. Ele pergunta se ela não tem nome por que ela está agindo assim. Ele pergunta se ela não quer conhecê-lo, se ele não passou uma boa impressão e por que ela está olhando assim pra ele. Ela diz porque ela não o conhece, que ela não conversa com pessoas aleatórias. Ele fala que pra ele ela não é mais uma pessoa aleatória e em seguida pede o número dela. Mas ela diz que não, ele pergunta por que não e ela fala que não faz isso. Ele pergunta se ela não faz e ela diz que não. Ele fala que ele respeita isso e deseja um ótimo dia pra ela. E ela diz que tudo bem. E ele termina dizendo pra ela aproveitar a caminhada. Ele fala que isso é engraçado e que ela está voltando. Ele fala que ele não gosta que batam na porta dele assim. Ele pergunta e aí? E ela pergunta como ele vai. Ele fala que está indo bem e pergunta e aí? Ela pergunta para onde ele vai, mas ele fala que não está ouvindo e pede para ela dar a volta. Ela pergunta se é dele, ele fala que é claro que é dele e diz que ela está vendo ele ali dentro. Ela fala que isso não significa nada, ele pergunta como assim não? Ela fala que isso não significa que é dele, mas ele fala que é dele. Ela pergunta onde está o documento, ele pede para ela falar sério. Ela fala que o carro não deve ser dele e ele pergunta o que ela quer. Ela fala que ela conhece algumas pessoas que alugam carros e ele fala que tudo bem e pergunta e aí? Ela pergunta qual o nome dele, mas ele fala que isso não importa, já que ela disse que não estava interessada. Ela pergunta se ele não quer conhecê-la, mas ele fala que não. Ele fala que perguntou o nome dela muitas vezes e que ela não quis dizer o nome dela pra ele. Ela fala que ela não gosta de conversar com pessoas aleatórias na rua. Ele pergunta então por que ela está ali conversando com ele agora. Ela fala porque ela voltou pra saber o que ele queria dizer, mas ele fala que agora ele vai cuidar da vida dele. Ela fala que eles podem se divertir, mas ele fala que não tem tempo pra isso agora. E fala que ela nem parece ser a
mesma pessoa que ele falou ainda há pouco. Ele fala que ela disse que não estava interessada, que não queria fazer amizade. Ela fala que não sabia que esse carro era dele e que ela pensou que ele estivesse andando. Ele pergunta se ela tem carro e depois que ela diz que não, ele fala que ela também estava andando. Ela fala que estava indo para a casa dela e ele pergunta se ele não poderia estar andando para o carro dele. Ele fala que todo mundo precisa andar para chegar em algum lugar e pergunta se não é isso. Mas ela diz que ele estava andando já por muito tempo. Ele fala que tudo bem e pergunta o que ela quer. E fala que ele não gosta de perder o tempo dele. Ela fala que gostou do carro dele e ele pergunta se ela teria voltado se ele não tivesse esse carro. E como ela admite que provavelmente ela não teria voltado, ele pergunta por que ele falaria com ela agora. E fala que na verdade ela realmente não quer conhecê-lo. E que ela acabou de dizer que ela só voltou por conta do carro. E em seguida pergunta como ela acha que ele está se sentindo agora. Ela fala que pelo menos ela é uma pessoa que ela sabe o que ela quer. Mas ele fala que ela não está passando uma boa impressão. Ele fala que não é legal ela querer conversar com uma pessoa só porque essa pessoa tem coisas legais. Ela fala que se ele cuidar dela, ela também vai cuidar dele. E já ele pergunta por que ele faria isso. E em seguida diz que ele nem a conhece. Ela fala que ele tentou conhecê-la, mas ele fala que eles não se conhecem. Ele fala que ele não vai cuidar dela porque ele não a conhece. Ela fala que quer conhecê-lo porque ele é bonito, tem um carro legal, e ele pergunta se agora ele é bonito. Ela pergunta se ela pode entrar e ele pergunta entrar pra quê. E em seguida diz que ainda há pouco ela não queria falar com ele. Ela diz que no começo ela não tinha certeza, mas que depois de ver o carro dele, ela resolveu voltar. Ele pergunta se ela mora ali mesmo, mas ela diz que não. Ele pergunta se ela está visitando e ela diz que sim. Ele pergunta quanto tempo ela chegou e ela fala que está ali há um dia. E depois de mais alguns minutos ali conversando com ela, ele a convida para entrar. Dentro do carro, ele a convida para dar um passeio e ela aceita. Ele pergunta por que ela não tem namorado, ela fala que terminou com ele porque ela estava cansada. Ele pergunta o que aconteceu e ela diz que ele não estava fazendo o que precisava ser feito. Ele pergunta como assim, ela fala que o orçamento começou a ficar muito apertado e que ela decidiu recomeçar. Ele pergunta se o parceiro dela começou a não conseguir arcar com as contas e se ela terminou com ele por isso, e ela diz que sim. Ela fala que ela não estava mais conseguindo comprar as roupas dela, cuidar do cabelo, e diz que a única coisa que restou pra ela foi terminar com ele. Ele fala que entendeu que já ouviu o suficiente e que é melhor eles ficarem por ali. Ela pergunta se eles não vão sair pra comer, mas ele fala que melhor não. Ela fala que eles podem curtir uma piscina, mas ele fala que melhor não. Ele fala que ela não passou uma boa impressão e diz que ela é interesseira. Ele fala que para começar, ela não queria falar com ele no começo e que ela terminou com o namorado dela quando as coisas ficaram difíceis. Ele fala que ela já pode sair e já ela diz que ele não pode estar falando sério. Ele fala para ela ter um ótimo dia e ela fala que de qualquer maneira esse carro nem sequer deve ser dele. E ele fala para ela aproveitar a caminhada.